Quando certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Franz Kafka, A Metamorfose. A Metamorfose é o assustador relato de Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante, que certa manhã acorda transformado em um inseto gigante. Os estudiosos de Kafka interpretaram essa transformação como uma metáfora sobre o peso insuportável da responsabilidade. Em 7 de dezembro de 1912, por meio de uma carta, Franz Kafka conta para sua noiva, Felice Bauer, que sua pequena história está terminada. Essa pequena história é pequena apenas no tamanho, pois com o passar do tempo, essa pequena história se tornaria um dos livros mais conhecidos de toda a literatura. Nesse vídeo vamos falar sobre o livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Seja bem-vindo ao Te Conto, meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Por favor, antes de começar o vídeo, deixa um like para ajudar a gente e se inscreve no canal. É sério, você não tem noção do quanto um canal pequenininho como o nosso precisa de likes, comentários e inscrições. Até mesmo canais grandes também precisam disso, então a gente precisa muito mais. Por favor, ajuda a gente. Franz Kafka nasceu em Praga em 1883. Na época, Praga fazia parte do Império Austro-Húngaro e atualmente é onde fica a República Tcheca. Kafka morreu com 41 anos de idade na Áustria em 1924. Kafka sempre pertenceu a minorias e sempre se sentiu meio deslocado. Ele era um tcheco que escrevia em alemão e era também judeu. Ele foi um autor de romances e contos considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. A maior parte de sua obra, como A Metamorfose, O Processo e O Castelo, está repleto de temas e arquétipos de alienação e de pessoas sofrendo violência física e violência psicológica também. Além de ter muitos conflitos entre pais e filhos, personagens com missões aterrorizantes, labirintos burocráticos e transformações bizarras, como em A Metamorfose, onde o Gregor Samsa, num belo dia, acorda transformado num inseto monstruoso. Quem ainda não leu A Metamorfose e não quer saber detalhes sobre a história, eu acho que não deveria continuar vendo esse vídeo. Como já falado, A Metamorfose começa com Gregor Samsa já transformado num inseto, mas essa não é a única transformação que o livro apresenta. Na verdade, todos os personagens principais do livro, Gregor Samsa, seu pai, sua mãe, sua irmã, parece que eles passam por uma metamorfose psicológica, moral, corporal e até mesmo o inseto monstruoso que Gregor Samsa se transforma, com o tempo ele vai mudando e vai passando também por uma transformação. Com o passar do tempo, ele vai regredindo cada vez mais, se isso é possível, até chegar à total coisificação. Ele é totalmente transformado em uma coisa. Na narrativa, Gregor é um jovem caixeiro viajante que sustenta sua família toda. Ele vive num apartamento em Praga e trabalha bastante porque ele pensa em mandar a sua irmã, que é a Gretchen, para o conservatório para estudar violino. Só que, infelizmente, ele se torna um inseto e vai deixar de ser o provedor da família para, com o tempo, se tornar um peso a ser carregado pela família. Realmente, no início, a família cuida de Gregor, até leva alimento para ele, se preocupa com ele de certa forma, mas depois cada um vai viver a sua vida e começa a imaginar que seria bem melhor para todo mundo se Gregor simplesmente morresse, simplesmente desaparecesse de suas vidas. Embora é interessante a gente perceber que tanto Gregor como o gerente de onde ele trabalhava e também todos os outros familiares acham que a transformação de um ser humano normal em um inseto do dia para a noite era algo muito comum, corriqueiro, tão normal quanto acordar e perceber que está resfriado. Embora a sua forma seja de um inseto, a consciência permanece a de um ser humano. E por isso é muito triste ver que toda a família está o abandonando e aos poucos ele vai se sentindo cada vez mais só e ele vai percebendo tudo isso. Ele fica triste, embora ele é bastante passivo, ele não reage a isso, ele prefere se entregar. E até ele tenta parar de viver, ele se entrega, ele prefere morrer do que lutar contra a sua família. Ele também se vê como um peso para a família. E nesse ponto, Gregor Samsa se parece muito com o próprio Franz Kafka. Ele também tinha muitos problemas com seu pai, que era bastante dominador e sempre adotou uma atitude passiva. Ele nunca teve coragem de dizer para o seu pai tudo o que ele sentia e tudo o que ele pensava. Uma das melhores obras de Kafka fala um pouco sobre isso, é a Carta a Meu Pai. A Carta a Meu Pai é talvez a carta mais famosa do século XX, mesmo que ela nunca tenha chegado ao seu destinatário, né? Kafka nunca entregou para o seu pai.
Na verdade, ele nunca enviou essa carta. Kafka escreveu essa carta de uma só vez entre os dias 4 e 20 de novembro de 1919 e é endereçada a seu pai, que é Hermann Kafka o nome. Era um comerciante judeu da cidade de Praga. Nela nós vemos que Kafka sempre sentiu medo e foi intimidado pela figura de seu pai, sempre mantendo uma postura passiva quanto a tudo o que acontecia. Podemos dizer que é a mesma coisa que acontece com Gregor Samsa em A Metamorfose. Para a gente ter uma ideia, a carta começa mais ou menos assim, a carta a meu pai. Certa ocasião, o senhor me perguntou se eu tinha medo do senhor. Eu disse que não. Mas a verdade é que eu disse que não justamente porque eu estava morrendo de medo do senhor. Quando, certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. O professor Modesto Carone diz que a palavra usada por Kafka, para monstruoso, etimologicamente significa aquilo que não é familiar, aquilo que está fora da família. E a palavra que é traduzida como inseto, etimologicamente significa animal inadequado ou que não se presta ao sacrifício. Ou seja, um animal que não podia ser usado como sacrifício ritualístico numa cerimônia religiosa. Com o passar do tempo, o significado do termo foi se estreitando e passou a designar animais nocivos, principalmente insetos, em oposição a animais domésticos como cabras e carneiros, por exemplo. Ou seja, Gregor Samsa passou de algo familiar para algo não familiar, de alguém que era parasitado pela sua família para alguém que se tornou parasita da família. Eu vou ler aqui um trecho do livro Lição de Kafka, do professor Modesto Carone, que ele fala algo que é bastante interessante nós pensarmos um pouco sobre a metamorfose. O professor Modesto ele fala assim, entretanto, é evidente que o tema da metamorfose não é novo em literatura. Os mitos clássicos e as fábulas, as narrativas dos povos primitivos e os contos de fadas são ricos em acontecimentos como esse. Mas nenhum leitor esclarecido fica perturbado com eles, não só porque essas metamorfoses em geral são reversíveis, como também porque podem ser logo percebidas como manifestações de um estágio de consciência ingênuo, pré-científico, que exime o leitor de julgá-las, segundo os padrões da sua própria experiência. Assim é que aceitamos que Circe, na Odisseia, metamorfoseie os companheiros de Ulisses em porcos, ou que, num conto de Grimm, o filho do rei vire sapo até que uma princesa o devolva à sua condição natural. Justamente porque, nesses casos, vigora o princípio da diferença entre o mundo empírico conhecido e o mundo mágico, fantástico ou irônico da poesia. O que nos coloca na postura certa enquanto leitores. É esse princípio que parece faltar em A Metamorfose, e talvez seja por isso que dela se desprende uma sensação extraordinariamente perturbadora e penosa, que nos põe em atitude de defesa. Sendo assim, a atitude defensiva do leitor diante da novela parece derivar não só do tema, que é de fato opressivo, como também do modo de narrar, pois uma vez que o foco narrativo está instalado na intimidade do herói, o leitor perde a garantia da distância estética, como no caso de Dom Quixote, e se vê constantemente submetido ao perigo de se identificar com o inseto e suas desventuras. A Metamorfose influenciou muitas outras obras da literatura, da música, dos filmes. Não, a influência de A Metamorfose não é apenas vista na música Uma Barata Chamada Kafka, do grupo Inimigos do Rei. Não é isso. Kafka influenciou Jorge Luiz Borges, Albert Camus, Eugênio Ionesco, Jean-Paul Sartre, Haruki Murakami e até José Saramago. E o ganhador do Prêmio Nobel de 1982, Gabriel Garcia Marques, disse que quando leu que Gregor Samsa acordou transformado num inseto monstruoso quando ele tinha 14 anos de idade, decidiu que também queria ser escritor. A verdade é que grande parte da ficção pós-Kafka, especialmente a ficção científica, segue temas e preceitos da ficção kafkiana. Isso pode ser visto em obras de escritores como George Orwell e Ray Bradbury. Mas a influência de Kafka é sentida também na música, nos games, nas histórias em quadrinhos, no cinema, nos desenhos animados e etc. Eu vou falar agora sobre um livrinho de microcontos do escritor Daveni Villanon. O Daveni é o responsável pelo canal Diário de Anarres, aqui no YouTube, e o Diário de Anarres é um canal que fala sobre livros de ficção científica com um diferencial muito interessante. Ele é especializado em ficção científica brasileira. O Daveni lançou o livro de contos Contos do Gregório, que é o volume 1, pelo direito de acordar metamorfoseado em um inseto monstruoso. É um livro de microcontos, tem
mais de 50 microcontos, e eu separei um deles para ler aqui para vocês. É As Asas de Gregório. Apesar de ter um par de asas, Gregório, um inseto monstruoso, nunca voou. Como todos na cidade de esgoto aprendem desde pequeninos, não há nada mais nojento do que uma barata que sabe voar. Se você não conhece a Metamorfose, é uma ótima oportunidade para você ler esse livro. É um livro bem curtinho, você vai ler de uma só sentada. Com certeza você vai ver as influências de Kafka na cultura do século XX, não são poucas. Com certeza você vai perceber que desde histórias em quadrinhos a filmes, muitas obras são inspiradas em A Metamorfose. Se gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreve no canal para ajudar a gente. Se não gostou, manda para o espaço e vem que eu te conto.